Iremos ler uma palavra de Deus aqui em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 6. Nós iremos ler a partir do versículo de número 16 até o versículo 23. Algo em torno de 7 versículos aí para nossa edificação espiritual e para que a gente possa ter uma direção, um direcionamento por parte do que a Bíblia diz, o que ela contém da palavra de Deus. A palavra de Deus vem sempre para nos trazer para mais perto de Deus, para nos tornar pessoas melhores, mais fortalecidas e edificadas. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então é necessário a gente conhecê-la, para que estas verdades que nós lemos ou que nós ouvimos possam moldar a nossa vida. Porque eu costumo dizer que não é o ministério onde a gente congrega que vai mudar a nossa vida, mas a vida do homem, da mulher, do jovem, do adolescente, ela é moldada de acordo com a receptividade dessa pessoa, como que essa pessoa está recebendo a palavra de Deus. Porque se estamos recebendo a palavra de Deus com temor, então a palavra de Deus vai entrar transformando a nossa vida, moldando a nossa vida para ser de acordo com a vontade de Deus. Se recebemos a palavra de Deus, se a ouvimos apenas com o intuito de tirarmos dela algum proveito pessoal, breve, momentâneo, então nós teremos a palavra de Deus, nós aprenderemos acerca dela, porém a nossa vida não vai ser mudada, porque não está sendo recebida da maneira correta. Vamos ler o texto. A palavra diz o seguinte: quando Paulo escreveu aos cristãos de Roma, ele adverte o povo de Deus e fala acerca de alguns assuntos importantes, que também nós, no século XXI, nos dias atuais em que estamos vivendo, precisamos saber, e crer e permitir que a palavra transforme a nossa vida. Ele disse assim: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Eu não sei se deu para você entender até ali, acredito que sim. Daqui a pouco a gente esclarece um pouco mais. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração a forma de doutrina ou de ensinamento, porque doutrina é ensinamento, a que fostes entregues. Olha que interessante. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Amém? E falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servir à justiça, para a santificação. Porque quando erais escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colheis? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. O pecado faz isso. Quando a gente entrega a nossa vida aos prazeres pecaminosos, a gente vai colher daquilo. É o que a palavra de Deus vai dizer, chamar de... o que semeia da carne, vai colher da carne o que? Corrupção. O que é corrupção? Morte. Mas o que semeia no Espírito, quer dizer, aquele que anda segundo a direção do Espírito de Deus, vai colher o que? Vida eterna. E é isso que a palavra diz para nós. O fim delas é morte. O fim do quê? Das coisas vergonhosas que fazíamos. E agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus,
nosso Senhor. Amém? Então que o Deus do céu nos ajude a compreender esta palavra da forma que Jesus disse quando ele ensinou acerca da parábola do semeador. Quando ele diz que a pessoa cujo coração é como uma boa terra, onde a semente, sendo ali semeada, ela nasce, cresce, produz frutos, 30, 60, a 100 por um, né? E ele refere-se a esse tipo de pessoa como aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus e compreendem, porque aí elas produziram frutos. Que nós possamos compreender, para que a gente possa viver. Amém? Então, queridos, o início da leitura que fizemos nos diz o seguinte: não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, da obediência para a justiça, que consequentemente é a vida? Ou seja, queridos, a quem nós estamos nos oferecendo hoje? Hoje, nos dias em que nós vivemos hoje, a quem nós estamos nos oferecendo? Porque a palavra de Deus deixa claro que se eu me ofereço para viver uma vida de obediência aos prazeres pecaminosos, então eu estou sendo servo do pecado que gera a morte. O que é morte, pastor? Mas todo mundo morre, todos morremos. Todos. Mas esse tipo de morte de que a palavra de Deus está falando aqui, principalmente, é a separação eterna de Deus, que é a pior morte que existe, que é chamado no Apocalipse de segunda morte. É quando a pessoa vai estar para sempre e eternamente separada de Deus. O que pode ocasionar isso? Apenas uma vida desassociada do Todo-Poderoso, aonde você olha para as coisas, tanto as coisas do mundo como para as coisas de Deus, você olha com olhos sem temor, sabe? Você olha com aquela visão sem temor algum. Você não consegue aceitar que existe um Deus Todo-Poderoso e que nós devemos prestar culto, honra e dar glória a Ele. Dar glória a Deus, eu costumo dizer que não é somente bradar glória a Deus, aleluia, não é somente isso. Dar glória a Deus é viver segundo Deus quer que a gente viva. Mas talvez alguém diga: pastor, Deus não existe. Por que Deus não existe? Só porque você diz que Deus não existe? Mas você sabe, no âmago do seu ser, no fundo, você sabe que Deus existe. Mas talvez haja uma revolta, por causa que você olha para as situações, para as coisas que estão acontecendo no mundo, e você queria que Deus, no estalar de dedo, resolvesse tudo e dissesse sim, pronto. Não há mais enfermidade, não há mais morte, não há mais dor. Na verdade, as pessoas que dizem que Deus não existe, elas fundamentam a sua revolta nas tragédias que acontecem no mundo. Esquecendo-se de que no início das Escrituras está escrito que não foi isso que Deus criou para a humanidade. O problema é que Deus, havendo criado a gente reto, a gente se meteu em muitas astúcias. Quando meu pai me diz: filho, põe a sandália no seu pé, o que meu pai está querendo dizer? Eu quero te prevenir de que você machuque numa pedra. Filho, eu quero que você use a sandália para que você não pise em algo pontiagudo, espinho, algum tipo de tarraxa. O pai está querendo evitar, a mãe está querendo evitar que você se machuque. E às vezes a criança ignora isso. Não quero saber dos conselhos do meu pai. Então ela começa a trilhar do seu próprio jeito. O que acontece? O menino de repente chega com o pé machucado, com o pé ter que furar, às vezes tem que levar até no médico para resolver. Por quê? Porque rejeitou o conselho. Deus cria um homem reto,
Mas é preciso entender que Deus cria o homem livre. Deus não criou uma máquina igual nós criamos o computador que só faz o que a gente quer. Não, o computador não é livre. Você é livre. E eu sou livre, nós somos livres. Então, como pessoas livres, Deus não pode interferir diretamente e impedir todo o meu querer. Por quê? Porque ele seria injusto. Entende? Deus seria injusto se ele tirasse de mim o meu direito. Que direito? O direito que ele próprio deu. Direito de decisão, de escolha. Entende, gente? Então, assim como a criança, ela escolhe. A não ser que a mãe vá lá e amarre a sandália no pé da criança, que geralmente não acontece. E por mais que amarre, sabe o que ela faz? Ela tira. O ser humano é teimoso. Deus está dando uma proteção, a gente tira a proteção e anda. Deus está falando a sua palavra conosco para nos guardar, nos proteger e nos conceder uma vida eterna. E a gente insiste na teimosia de andar pelos seus próprios caminhos. Então, se nos apresentarmos a Deus para a obediência, seremos servos da justiça. E a palavra diz que fomos agora libertos do pecado. Qual é a vantagem de ser liberto do pecado? É porque uma vez sendo servo do pecado, o pecado escraviza a pessoa. Ela deixa a pessoa totalmente impossibilitada de agradar a Deus, porque o pecado é totalmente uma ofensa contra Deus. Entende? Por isso Deus enviou o seu Filho à terra. Aí a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: quando éramos escravos do pecado, a gente era o quê? Éramos escravos da maldade. Entende? Agora, o que é interessante é o que diz aqui no início do versículo 19 do capítulo 6 de Romanos. Olha só, está escrito assim: assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, porque um abismo chama outro abismo, né? O senhor pratica uma maldade que já leva a outra maldade, que vai levar a outra maldade pior do que a primeira. Entende? É o efeito dominó. Então a palavra de Deus está dizendo assim, o homem de Deus está dizendo o seguinte: assim como você ofereceu seus membros, seus olhos, seu falar, suas mãos, para fazer o mal, agora ofereça a elas para agradar a Deus. Se você já fez o mal com suas mãos, agora pensa bem, muda de vida. Deus está te convidando para mudar de vida e começa a fazer o bem com as mãos. Aquilo que agrada a Deus. Se falamos o que não devia, agora vamos falar as coisas agradáveis a Deus. O texto está dizendo o seguinte: assim como oferecer os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Entende? Deus santifica teu corpo, tua alma, teu espírito. Por que isso é possível? Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, olha que coisa linda, transformados em servos de Deus. Você crê no poder de Deus? Você crê no poder do Espírito Santo? Então não há limites para ele. Ele pode transformar vidas. Amém? É o Espírito de Deus que transforma. Não é o ministério onde congrega. Não é o ministério onde você congrega. É o Espírito de Deus que opera através da palavra de Deus para transformar a vida das pessoas. É aquilo. É o poder da palavra, irmãos. Lembra do milagre em Caná, na Galileia? Jesus disse: encha as talhas de água. Os servos encheram. Ele disse: agora tira da água das talhas e leva para o mestre-sala. Quando chega lá, que o cidadão provou, o que era lá? Era vinho do melhor. Quer dizer, houve uma transformação. Nós vemos que o primeiro milagre de Jesus foi o milagre da transformação. Então a palavra de Deus continua hoje, viva e eficaz como sempre foi, poderosa para fazer transformação na vida das pessoas. E é isso que a palavra diz. Agora, quando você tem um encontro com Deus, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém, queridos? Uma vida que agrade a Deus
é o maior fruto. Nós vemos na palavra de Deus que Jesus lá, o evangelista João escreveu no capítulo 15 do seu evangelho, onde Jesus aparece como a videira verdadeira, o Pai, o lavrador. E ele ensina que aqueles que ouvem a sua palavra e aguardam, esses vão dar muito fruto. Por quê? Porque quem ouve a palavra de Deus e guarda, a palavra de Deus transforma a sua vida. Agora você passa a viver para agradar ao Senhor. É uma vida que frutifica para a santificação e, por fim, a vida eterna. Diferentemente do que falamos antes, morte eterna, que é a separação eterna de Deus, vida eterna é aquilo que Jesus dirá aos seus servos: vinde benditos do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Amém? É aquele momento em que Jesus vai confessar o seu nome diante do Pai. Em oposição, aquele momento em que ele vai dizer: aparta de mim que eu não conheço, você que pratica a iniquidade, porque a iniquidade separa o homem de Deus. A iniquidade descaracteriza o homem, descaracteriza a mulher diante de Deus, porque nós fomos criados imagem e semelhança de Deus, e ela é restaurada em Cristo. Nós precisamos estar ligados no Senhor. Para terminar esta palavra, nesse momento, nós lemos o versículo 23 que está escrito: porque o salário do pecado é morte. Amém, queridos? Misericórdia, né, irmãos? O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é de graça, você não tem que pagar por isso. Porque se eu vier aqui dizer para você que você só é salvo se você der tanto na igreja, eu estou mentindo para você, eu estou te enrolando. É de graça. A salvação é pela graça de Deus e por meio da tua fé. Amém? Por meio da sua fé e da graça do Todo-Poderoso Deus. Está escrito: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Deus está te dando de graça, mas é preciso você crer em Jesus. Dom gratuito de Deus em Cristo Jesus, aleluia, nosso Senhor. E aqui nós terminamos esta reflexão sobre a palavra de Deus. Queridos, a quem nós estamos nos apresentando para servir? Se apresente a Deus, porque Ele tem vida eterna garantida para você. Amém? Glória a Deus. Então, querido,